Como Júlio Casares pretende quitar as dívidas do São Paulo Futebol Clube? Esse foi assunto do Sports Market Makers, episódio 43, que eles fizeram uma revisão minuciosa da dívida do São Paulo, né? Que saiu o balanço. Quase 1 bilhão de dívida. Que beleza, seu Casares, que beleza. Mas dá pra arrumar. E Casares tem um plano. Vamos assistir? Vamos assistir? Mas antes de assistir, por favor, deixa um like no canal, assine e compartilhe com os amigos. Mas vamos lá. Bola! Bom, falamos de Palmeiras, falamos de Corinthians, vamos falar de São Paulo. Isso, é o que importa, São Paulo. São Paulo que você está até mais familiarizado, acho que seria bacana você trazer só alguns números grandes. São Paulo teve uma receita muito menor, né, se comparar com o Palmeiras e o Corinthians, né, são 730 milhões de reais, só que um destaque interessante, né, 89 milhões de reais de venda de atletas, né? Então... 89 milhões de venda, né? Quem te vendeu ano passado? Diego Costa? O Beraldo não entrou quando o Beraldo, hein? Mas é isso, né? É só o Diego Costa, né? E o William Gomes foi esse ano. Quem mais? Tem até algum moleque aí, os molequinhos que vai tudo perdido pelo mundo, vai dando dinheirinho. Predominantemente... Mas a venda do ano passado era o Pablo Maia, que tava indo pra seleção, aí se machucou, e aí não deu. Receita recorrente do São Paulo. O Nestor também se machucou. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque talvez tivesse algumas vendas de atleta ali. Mas se você olhar só para a receita recorrente, ela não é tão distante das receitas de Palmeiras e de Corinthians. Mas o déficit foi até maior do que o do Corinthians, né? Embora a dívida do São Paulo ainda esteja abaixo de 1 bilhão de reais, teve um déficit de 287 milhões de reais. Né? Foi uma gestão aí marcada por algumas ações emergenciais, né? Que até você poderia falar um pouquinho mais desse plano de estruturar a dívida do São Paulo, né? Enfim, mas seu diagnóstico aí sobre os números do São Paulo. O presidente Júlio Casares falou publicamente sobre isso, né? Sobre como, na visão dele, olhando os dois mandatos dele, né? O primeiro mandato dele foi um mandato de resgatar a confiança do torcedor são paulino, de fazer o torcedor se conectar de novo com o clube, de voltar a ganhar campeonato, né? De ganhar o Campeonato Paulista, ganhar Copa do Brasil, de baixar o preço dos ingressos, aumentar a média de público, reaproximar, né, o São Paulo do torcedor. São Paulo que vinha de gestões... Aliás, a promessa de campanha do senhor Júlio Casares era que o setor popular seria metade do valor mais barato. E não é. Então, ele pode ter tido um setor popular que manteve, que bom, São Paulo tem estádio grande. Além do mais, o setor vermelho continua ficando fechado. Fica fechado o setor vermelho todo jogo, uma vergonha, só abre em Clássico e Libertadores. Que vocês são muito incompetentes aí no São Paulo, hein? Abre o setor vermelho pro popular, pensa! Amplamente questionadas, né, tanto dentro quanto fora de campo, pouco competitivo, gastando muito dinheiro, né, na gestão do Leco e antes na gestão do Aidar. Então, na visão do Casares, o primeiro mandato dele foi um mandato de resgate da autoestima do torcedor e da competitividade do clube. Isso se traduziu em títulos, é inegável, os títulos estão aí para mostrar. E aí, na visão dele, a partir do momento que ele entra no segundo mandato, o segundo mandato é a hora de arrumar a casa, né? De fazer o processo de reestruturação financeira, entendendo que 24 foi o ano de transição para esse processo. Então, o clube tinha feito alguns esforços adicionais, alguns até um pouco além da capacidade dele, para ganhar a Copa do Brasil em 23. E em 24, com esse contas a pagar, que a gente usou o exemplo aqui do Palmeiras, um pouco maior do que poderia ser, um ano de transição para se reestruturar financeiramente. Então, qual que é na minha opinião, a boa notícia para a torcida do São Paulo? Opa, tem boa notícia? Tem boa notícia na dívida de quase 1 bilhão? Tem boa notícia? Vamos ouvir a boa notícia então, hein? Vamos lá. Os números de 24, eles mostram uma realidade dura ainda, um aumento do endividamento muito alto, justamente para sanar essas dificuldades de fluxo de caixa que a gente comentou aqui, né, no caso do Palmeiras. Isso significa que teve um aumento do endividamento bancário. E a boa notícia? Mas no caso do São Paulo, meu Deus, eu acho que a boa notícia para a torcida é... Qual que é a boa notícia? A dívida quase 1 bilhão, aumentou a dívida bancária,
Tenta aí, amiguinho tricolor, tenta deixar de pagar o cartão de crédito pra você, sua dívida, como vai ser. Aquele empréstimozinho bancário, sabe? Tenta deixar de pagar uma parcelinha só. Pra você ver como vai ficar o jurinho dele, tenta. É que tem uma visão mais técnica do remédio amargo que precisa ser tomado, que no curto prazo talvez não seja o que todo mundo quer ouvir, mas a médio e longo prazo, no exemplo do Henrique Meirelles aí, é o que Palmeiras e Flamengo fizeram, né? Você apertar os cintos por 1 ou 2 anos, você controlar melhor as suas Palmeiras despesas. não apertou sim nenhum, calma aí. Calma aí, como assim? Palmeiras não apertou cinto? Que apertou cinto? Foi lá o Paulo Nobre, botou o dinheiro no clube e aí fez um choque de gestão, né? Deu um empréstimo lá de graça pro Palmeiras, né? Oxe. Né, são, de novo, os clubes que a gente está abordando aqui agora. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, são clubes altamente geradores de caixa. Então, o que acontece a partir do momento que você controla a despesa e aumenta a sua capacidade de gerar receita? Você vai sobrar mais dinheiro. Né? Sobrando mais dinheiro, o que eu posso fazer? Eu posso começar a pagar as minhas dívidas para reduzir os juros que eu pago e conseguir ter mais dinheiro reinvestido na minha operação central, no futebol. Que foi exatamente o que o Palmeiras fez lá no início da gestão do Paulo Nobre, depois o que o Bandeira de Mello fez lá no Flamengo também. Então, tudo isso para dizer que a gente olha a fotografia de 24, uma fotografia, sim, ruim na perspectiva da dívida. A dívida aumenta em 30% ali, sai da casa de 700 milhões para casa de 960. Imagina você ter uma dívida que aumenta 30% em um ano. Meu Deus. 30%, Casares. Trintinha, foi. Você não viu? Precisava quebrar o clube pra ganhar a Copa do Brasil? Precisava quebrar o clube pra ganhar um Paulistinha? Meu Deus do céu. 30 milhões. A dívida ainda tem um componente de passivo bancário importante de ser endereçado, que é o que o São Paulo está fazendo agora. E dentro desse contexto, o processo do qual a gente participou lá com a estruturação do FDIC dedicado ao São Paulo, ele tem o objetivo justamente de trazer uma ferramenta de mercado de capitais para que o São Paulo conseguisse baratear a despesa financeira em cima desse endividamento. Então, que é justamente aquilo que está maltratando o Corinthians. Exato. Ali. Então, o Corinthians gastou os 280 milhões em juros ano passado, o São Paulo gastou 96. Para dívidas que são de proporções diferentes, claro, né? O Corinthians tem uma dívida total de 2,5 bi, o São Paulo tem uma dívida de 960. O São Paulo ainda gastou muito, né, com despesa financeira no passado. Mas o ponto, né, para concluir essa primeira parte da resposta aqui, é que a gente começou o trabalho com o FDIC em dezembro de 2024. E todas as regras de governança que vieram com o FDIC... Quer dizer, o estrago já estava feito no ano, né? Começou em dezembro, que aí já acabou o ano, né? Até por solicitação da própria gestão, né, do São Paulo, para conseguir trabalhar e conseguir avançar nessa pauta de governança, de controle de custos, de inserir o São Paulo de novo na vanguarda de gestão, enfim, toda essa parte de governança especificamente, que veio junto com o FDIC, ela é super importante para que o clube consiga controlar gasto esse ano e consiga reverter esse quadro. Então, o que eu estou querendo dizer é que a hora que sair o balanço demonstrativo do São Paulo de 2025, daqui 12 meses, ele vai mostrar um cenário melhor. Ele vai mostrar. Aí vai ter título? Vai ser. Vamos pra Paulista? Vamos comemorar? Vamos comemorar? Vamos comemorar? Vamos comemorar? É isso aí. É isso aí, ó. Daqui a um ano, ó. Um cenário de redução de endividamento, vai mostrar um cenário de superávit, né? O São Paulo teve déficit grande no passado também. Então, o trabalho já está sendo feito, mas aqui a gente está falando de um filme e não de uma fotografia, né? A fotografia 24 ainda não é uma fotografia ideal, mas o filme que está sendo produzido agora, para que 25, quando o 25 for reportado, você tem um resultado já melhor, da mesma forma que foi com o Palmeiras entre 14, 15 e 16, o Flamengo entre 14, 15 e 16. Então, a visão, né, do plano todo de reestruturação financeira do São Paulo é exatamente esse, além do fato do clube estar evoluindo na sua capacidade de geração de receita, que foi o que você trouxe aí, né? O clube fez ano passado a receita recorde dele, né, os 730 milhões totais. A boa notícia para a torcida é que... Pera aí, boa notícia, tem boa notícia. Atenção, boa notícia, breaking news. 20% disso é receita recorrente. Quanto? A boa notícia para a torcida é que 87% disso é receita recorrente. 87, São Paulo ganhou o Campeonato Paulista de 87, hein?
87% é de dinheiro que vai voltar todo ano, é isso? Uma notícia que vendeu pouco jogador por questões de mercado e questões que o clube já abordou publicamente aí, né? Não vem ao caso agora. Mas com essa capacidade de geração de receita recorrente aumentando, né? Dobrou o volume de patrocínios, dobrou o programa de sócio-torcedor. Dobrou o programa de sócio-torcedor? Calma aí, o número não sai de 50 mil, faz 3 anos que eu acompanho isso. E... não sei, hein? Não sei, talvez. Mas aumentou o dinheiro que entra de sócio-torcedor? Mas... sim. Aumentou muito a capacidade de geração de receita do Morumbi, né? Lembrando que o São Paulo... Morumbis, né? Lembrando que o São Paulo, diferentemente do Palmeiras com a W Torre, né? O São Paulo não tem um sócio na operação do estádio, né? O estádio ainda é gerido diretamente por ele, então na relação, por exemplo, com a Live Nation, que faz shows lá dentro, a receita fica 100% pro São Paulo, não tem que dividir com uma W Torre, por exemplo, como é o caso do Palmeiras. Então o Morumbis também se tornou uma fonte relevante na geração de receita, contribuindo para esses 730 milhões aí, e a própria gestão, né? O Casares também falou sobre isso publicamente, que é aumentar muito a capacidade do Morumbi para frente. Tá, mas e aí? Tem alguma expectativa do São Paulo bater bilhão? Porque é o que o Palmeiras tá fazendo. Mas vendeu o jogador. Bateu bilhão. São Paulo tem que bater bilhão igual o Palmeiras. Não dá. Então, a perspectiva ela é positiva e o clube vem fazendo muito esforço para conseguir ter esse controle de custo, né? Não à toa, na janela de transferência agora em janeiro de 2025, o São Paulo foi o único dos clubes da Série A que não investiu em compra de atletas, né? Em direitos econômicos, né? Mas o São Paulo não tem comprado atleta faz alguns anos já, né? Quem que o São Paulo contratou? O André Silva foi, né? Foi o último, talvez. Porque os outros vêm em fim de contrato. O Luiz Gustavo, o Lucas estava livre, o Rames Rodrigues tá no balanço. O Rames Rodrigues entrou no balanço. Onde que está? Quanto foi a brincadeira do seu Casares para tirar foto no aeroporto? Quanto foi a brincadeira Rames Rodrigues? Contratação, quem mais? São Paulo se contratou pra base, porque pro time faz tempo que não contrata, sim, de botar dinheiro, fora o André Silva, que eu me lembro, o Alan Franco, o Ferrarese, mas são jogadores de baixo valor, né? São Paulo, há alguns anos já tem essa política de contratar jogador livre no mercado. Tal não tem muita novidade aí, não. O São Paulo trouxe atletas aí que estavam disponíveis no mercado, com negociações de mercado, como o caso do Oscar, como o caso do Wendel, que veio do Porto, o Enzo Dias, que veio do sendo criativo, né, do Departamento de Futebol de São Paulo para manter a equipe competitiva enquanto você gasta menos. Né? No fim é isso. Bom, então mesmo que o São Paulo não tenha um resultado dentro de campo tão satisfatório em 2025, pode até ter, ainda tem, tá rolando nas competições, mas já abre um precedente positivo para 2026, toda essa estruturação. Financeiramente, sim. Tá. 2 perguntas sobre São Paulo. A primeira, imagina que aqui você deve já ter respondido isso várias vezes, então talvez não seja tão difícil, mas como você explicaria essa remodelagem financeira através do FIDIC para uma torcida organizada do São Paulo que não está muito habituado com o mundo das finanças, mas quer saber por que isso é bom? Então, pensando ali pro cidadão que não sabe o quanto que financeiramente o quão importante é isso, né? Tá olhando mais pra dentro de campo, mas pô... Assim, você vai falar pro Baby agora, vai. Responde pro Baby da Independente. Responde agora pro Baby o que significa o tal do FIDIC, vai. Por que ele tem que ficar feliz com isso, mesmo que o ano de São Paulo, esportivamente falando, pode não ser o melhor de todos em 2025? Acho que o primeiro ponto, que é a análise comparativa, é olhar, de fato, para Palmeiras e Flamengo, onde Flamengo e Palmeiras estavam há 10 anos atrás, né? Agora mais, né? Há 12 anos atrás. E olhar o que aconteceu a partir da... Eu não quero ver como Palmeiras estava 10 anos atrás. Não estava na segunda divisão, tá? Remédio amargo e do processo de reestruturação financeira que os dois clubes não precisa fizeram, levar né? Então, ao pé da letra. Falar, putz, o 2024 do São Paulo, ele foi 2013 do Flamengo e 2013 do Palmeiras. Então, se o trabalho de reestruturação financeira for bem feito, em 2030 o São Paulo pode estar onde o Flamengo e o Palmeiras estavam em 2020, 21, 22,
com uma diferença importante nisso, que o futebol brasileiro de hoje é muito maior em termos de movimentação de dinheiro do que ele era 12 anos atrás. Então, não necessariamente o São Paulo vai precisar de 4, 5 anos para colocar a casa em ordem, como o Palmeiras e o Flamengo precisaram, porque movimentava menos dinheiro, os patrocínios eram menores, cifras de venda de jogador eram menores. O São Paulo pode precisar de menos tempo, se ele fizer o trabalho bem feito, né? Então, em 2, 3 anos, ele pode estar onde o Palmeiras e o Flamengo estavam em 2021, 2022 e ser mais competitivo, que é o que todo mundo quer, né? Para clubes desse tamanho, pra você entrar de novo na história do ciclo virtuoso e poder reinvestir em atleta, reinvestir em infraestrutura, ser cada vez mais competitivo. Então, o ponto número 1 é isso, né? Fazer a análise comparativa de que o São Paulo de 2024 pode ser equivalente ao Palmeiras de 13 e ao Flamengo de 13. Se o plano for bem executado, em 2, 3 anos ele diminui, ele encurta essa distância para Palmeiras e Flamengo, né? Querendo ou não, e torcedores, né? Eu já tive essa conversa com alguns torcedores amigos meus, né? Você perder para o Palmeiras na semifinal de um Campeonato Paulista, num jogo extremamente disputado, sendo que o seu adversário gastou 500 milhões de reais em atletas e você gastou 0, é um resultado absolutamente Dizendo que o juiz fez o quê? Deu pênalti! Que não foi! Além disso... normal. E tem que ser encarado dessa forma. Da mesma forma que ter um desempenho como está tendo na Libertadores com o elenco que tem é bastante satisfatório. Então, entra um pouco o Mauro César Pereira falou disso aqui, né? Você saber separar como torcedor. Pô, eu sou passional, eu quero que ganhe a todo momento, mas, pô, deixa eu separar um pouquinho, né? Deixa eu olhar nu e cru aqui. Será que realmente, com o que a gente tem disponível, o resultado está sendo satisfatório? Será que, pô, o Palmeiras gastando 500 milhões realmente não deveria ganhar São Paulo? É que, né, eu tô sendo um pouco utópico aqui. Mas é só financeiro, né? Tem que ver o treinador, o time que vai pra campo, né? Questão do ambiente, tem vários fatores, várias variáveis além do Turu, né? O Turu é importante, mas futebol, graças a Deus, ainda não é só Turu, né? Né, torcedores Tanto que quem for campeão? O time com 2,5 bilhões de dívida. Fazem esse tipo de análise. Mas no fim do dia, esse é o processo que a gente enxerga. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é que, pro São Paulo especificamente, e pro futebol brasileiro como um todo, né, o São Paulo puxando essa fila, é importante você ter um FDIC ou uma operação estruturada que vai a mercado. Porque você começa a acessar um bolso novo. O que isso quer dizer? Os clubes de futebol no Brasil, tradicionalmente, eles trabalham com bancos. Então, o clube tem uma dor de barriga, ele vai lá e pega um crédito numa instituição financeira tradicional, né, num banco como um Bradesco, um Itaú, pode pensar em qualquer um que você quiser aí, exatamente, o Corinthians com a Caixa, no caso da Arena. Os clubes no Brasil nunca acessaram o mercado de capitais, né, e aí entrando de novo na pauta Market Makers aqui, quando a gente fala mercado de capitais, em 95% dos casos a galera pensa em IPO, em bolsa, né, em renda variável, etc., mas tem o outro lado do mercado de capitais, que é a renda fixa, né, que são os produtos estruturados de crédito. E é importante justamente por isso, porque o São Paulo consegue se organizar e consegue acessar um bolso que até então ele não tinha acessado em nenhum clube, exceto algumas situações de projeto imobiliário, como o caso da Arena MRV, com o CRI da Arena MRV, né, exceto em algumas situações, nenhum clube tinha acessado o mercado de capitais para levantar. Então o São Paulo tá inovando, é isso, Casares? Que inovação vai estar lá? Vai estar lá no discurso do Casares, o primeiro clube a ir atrás do mercado financeiro para aliviar suas dívidas. O São Paulo, esse time inovador. Os cardeais estão em festa? Estão em festa. Levantar dívida. Então, de novo, o São Paulo provando que esse é um projeto viável e provando para os investidores que alocaram recursos no FDIC, ele vai ter outras possibilidades de acessar mais recursos para frente, recursos mais baratos, mais líquidos, em operações que vão beneficiar o clube no médio e longo prazo. Então, o segundo ponto bastante importante é esse. Né, você abrir uma nova linha, né, colocando aqui em termos muito simples, né, uma nova linha de crédito, entre aspas, com bolsos que você não acessava antes, criando um cenário mais competitivo, que vai beneficiar o clube invariavelmente. E o ponto número 3 é de você conseguindo passar por esse ano de 2025, onde o clube vai gastar menos, mas vai se enquadrar numa série de padrões e normas de gestão, governança, ele vai sair muito mais forte disso, como o que a gente está falando aqui desde o começo do papo,
como um clube bem gerido, né? Que pode voltar a estar onde ele esteve. Mas né, esse continua o mesmo Casares, o mesmo Belmonte, o mesmo Rui Costa. Continua os mesmo que fizeram a dívida, tá? Então calma que o clube vai sair bem gerido. Calma, eu gostaria de ter só... Eu gostaria de estar tão confiante como você. Que você trabalhou pro FDIC, né? Não pode falar mal, né? Mas enfim. Fala 20, 25 anos atrás, quando a gente era jovem, a história do São Paulo, exemplo de gestão, investimento em infraestrutura, formação de atleta, etc. Todo esse processo pode fazer com que sobre mais recurso em caixa e, consequentemente, isso seja reinvestido na atividade core do clube, que é futebol, que é disputar campeonato, que é formar atleta. É isso e aí. assim por diante. Bom, então torcemos para o São Paulo ter sucesso fora de campo, como o meu Palmeiras ou o Flamengo teve depois de tomar o remédio amargo. Então, mas como um não São Paulino, mas amante do entretenimento, minha única torcida agora é pro Ferreirinha chegar nos 10 gols. Ah, nem me fala ali, não me fala de Ferreirinha, não me fala de Ferreirinha. Eu agradeço muito vocês que acompanharam este vídeo. Então, São Paulo tem um plano. O São Paulo, liderado por Júlio, o intrépido Casares, tem um plano. E esse plano vai trazer o São Paulo de volta o topo do futebol brasileiro, tanto financeiro como título, né? Ah, que beleza. Então vamos pra cima. Eu agradeço muito você ter assistido esse vídeo, compartilhado, dado like. E toda semana vai ter vídeo nesse canal. Assina o canal que vai chegar o anúncio pra você, beleza? Então, bebam sua água, fiquem bem e tchau, obrigado! Vai São Paulo, vamos pagar a dívida de 1 bilhão, vamos, é isso aí! Ai, ai, ai.